O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua com a mesma temática escatológica a respeito da vinda de nosso Senhor. No Evangelho de ontem, nós víamos nosso Senhor apresentado como patrão e nós na figura do empregado. O empregado que deve ficar atento para que quando o seu patrão chegar, quando o seu senhor chegar da festa de bodas e chamar e bater na porta, o empregado esteja atento, acordado, vigilante e abra a porta para que o patrão possa entrar. E era uma figura do Senhor que bate na porta da nossa vida, que bate na porta do nosso coração, esperando que nós a abramos e Ele possa entrar e cear conosco. Hoje, essa mesma figura está presente, mas logo no início do Evangelho, uma outra figura, talvez um pouco estranha no primeiro momento, se nos apresenta, isto é, a figura do ladrão. O Senhor, Ele de alguma maneira, Ele compara a sua vinda, a sua segunda vinda, com a chegada de um ladrão, diz aqui. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então faz aqui uma comparação da vinda do Filho do Homem, da chegada do reino, com a vinda de um ladrão. E assim como você está precavido, atento para com o ladrão, atento de uma maneira, você deve estar precavido, atento para a chegada, para a vinda do Filho do Homem. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Essa ideia do Senhor, da vinda do Senhor como um ladrão, não é uma imagem estranha. Nós iremos encontrar em 2 Pedro, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10. No versículo 3 do capítulo 3,
São Pedro diz: sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Então São Pedro aqui apresenta os escarnecedores que ficam zombando, dizendo: Jesus virá. Que bobagem, não virá coisíssima nenhuma. E nós poderíamos acrescentar a isto que São Pedro diz, né, além dos escarnecedores, nós poderíamos acrescentar os indiferentes, os cristãos indiferentes, que dizem crer na vinda do Senhor, mas que vivem como se Ele não viesse, que vivem como se não fosse real a afirmação de nosso Senhor de que nós com Ele nos encontraremos, e que, se não acontecer conosco o encontro com Cristo no tempo, nós iremos nos encontrar com Ele após a nossa morte. Pode ser que Jesus não venha no nosso... Ele virá, mas pode ser que Ele não venha no nosso tempo. Pode ser que Ele venha amanhã, mas pode ser que Ele não venha no nosso tempo. Mas uma coisa é certa: com Ele nós nos encontraremos e seremos arguídos e seremos julgados por ocasião da nossa morte, no chamado juízo particular. Então precisamos todos estar atentos. Mas na época aqui de São Pedro, as pessoas, alguns zombavam dizendo: Jesus virá. Que história é essa? Então São Pedro continua agora no versículo 9. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam. Isto é, Ele prometeu vir, mas não veio, se esqueceu, atrasou. Zombavam assim. Diz São Pedro: o Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como alguns pensam, mas usa de paciência para conosco. Ele não quer que ninguém se perca, ao contrário, quer que todos se arrependam. Então, até a demora de nosso Senhor é salvação para nós, porque Ele está nos dando tempo para que nós nos convertamos. Versículo 10. Entretanto, virá o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um ruído, os elementos abrasados se dissolverão e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Então, São Pedro fala aqui também da vinda do Senhor como a vinda de um ladrão. Pois bem, nosso Senhor usou essa imagem, nós vemos aqui São Pedro usando também essa imagem, e elas, tanto a imagem apresentada por Jesus como por São Pedro, nos chama o quê? A vigilância, a prontidão. Assim como nós somos vigilantes, assim como nós estamos alertas, assim como nós somos cuidadosos, para que não sejamos pegos de surpresa pelo ladrão, precisamos estar vigilantes, alertas, precisamos estar preparados para que não sejamos pegos de surpresa pela vinda de nosso Senhor. Precisamos estar preparados. E é interessante, meus santos, que nós guardamos com tanto cuidado e esmero as coisas perecíveis. Nós fechamos, primeiro, nós colocamos portas nas nossas casas, nós colocamos trinco nas nossas portas, nós fechamos, Quem é que, pelo menos eu, quando, assim, eu tenho essa imagem na minha memória, de quando íamos todos dormir, que lá em casa íamos dormir todos mais ou menos na mesma hora. Então, dormir, desliga a televisão, desliga as luzes, para a cama. Não estou com sono, espero o sono na cama. E tinha aquele ritual de ir passando
pelas portas, para ver se elas estavam trancadas. E a minha mãe dizendo, passou 3 trincos, que eu tinha o costume de dizer, mas um trinco só, passou os 3 trincos, deu 3 voltas, e tinha lá. Então, nós colocamos portas nas nossas casas, nós colocamos trinco, né, cadeado nas nossas portas, nós colocamos grades nas nossas janelas, porque nós queremos guardar, salvaguardar os nossos bens e as nossas vidas. Mas tudo isso é passageiro, né? São bens, não são males, são bens, mas são bens passageiros. E não só, quando possível, colocamos cerca elétrica, quando possível, colocamos portão eletrônico e somos atentos, né? Entramos, olhamos se há alguém à porta, né? Ao portão, uma pessoa estranha, a gente passa direto, não abre o portão se houver uma pessoa estranha ao portão, porque pode ser um ladrão. Quando possível, colocamos câmeras para guardar, para preservar, para cuidar, para salvaguardar os nossos bens perecíveis e passageiros. Mas a pergunta é, o que é que nós fazemos para guardar, para preservar, para cuidar, para salvaguardar os nossos bens não perecíveis, a nossa alma, para preservar a graça que nos foi concedida desde o nosso batismo, para que nós alcancemos a salvação? Somos tão cuidadosos, preservando-nos e cuidando-nos contra o ladrão, porque o ladrão virá, versículo 40, assim como o ladrão, o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então, como não sabemos quando o ladrão vai chegar, nós todos os dias repetimos este ritual de cuidado, e às vezes, não todos os dias, mas várias vezes ao dia, estamos atentos, estamos de atalaia, estamos vigilantes, mas nós temos este mesmo cuidado para com a vinda do Filho do Homem, porque Ele virá numa hora em que menos esperardes. Então, assim como nós mandamos fazer portas, assim como nós colocamos trinco e cadeado, assim como nós colocamos portão eletrônico, cerca elétrica e câmera, o que é que estamos fazendo para guardar o nosso depósito espiritual? Para nos manter, para que nos mantenhamos em estado de graça, para que nós guardemos esses bens espirituais. Não precisamos de porta, cadeado, cerca elétrica, portão elétrico e câmeras, mas precisamos de oração, precisamos de jejum, precisamos de caridade. Essas 3 obras, né, tão próprias aos judeus e a nós: jejum, oração e caridade. A escuta orante, atenta da palavra de Deus, a participação zelosa, piedosa dos sacramentos. Isto é, você procura, se estiver em pecado mortal, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Você procura o quanto antes se confessar. Mas não só, você procura ter uma frequência salutar, espiritualmente saudável, em recorrer ao sacramento da confissão, para que a sua alma esteja cada vez mais limpa e preparada para receber nosso Senhor. E quando você o recebe no sacramento, o recebe com toda a piedade, com toda a devoção, com espírito de oração. Você com Ele se entretém, você conversa com o Senhor, você suplica a Ele as graças de que você necessita para acolhê-lo cada vez mais e nunca perdê-lo na sua alma.
Por quê? Porque se você se acostuma a recebê-lo bem no sacramento, recebê-lo-á por ocasião da sua vinda, seja no dia da sua morte, seja no dia da segunda vinda de nosso Senhor. Mas se você não o recebe bem, na escuta da palavra, no sacramento, no seu dia a dia, muito provavelmente, você não estará preparado para recebê-lo como amigo, quando por ocasião do seu juízo particular ou do juízo final, quando ele vier sobre as nuvens julgar a todos nós. Então percebem, meus santos, que a nossa postura aqui na terra, a nossa postura com nosso Senhor aqui na terra, determinará se nós o encontraremos como um amigo ou simplesmente como um juiz. Se nós estivermos na amizade com Ele aqui na terra, Ele será juiz, mas um juiz que é nosso amigo, a quem não precisamos temer, mas muito pelo contrário, desejar a sua vinda. Vinde, Senhor Jesus. Mas se vivemos neste mundo, longes dEle, indiferentes a Ele, ou até mesmo escarnecendo dEle, quando Ele vier, virá apenas como juiz, e a sua vinda será para nós perdição. Peçamos, meus santos, então, a Deus que nos conceda esta graça, de nós nos prepararmos a cada dia para a sua vinda, porque Ele virá numa hora em que nós menos iremos esperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.